Fala, rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. E é claro, hoje foi dia da apresentação do Nenê, por volta ali de 1h da tarde. Tivemos a apresentação oficial do novo, camisa não 10, mas 77 do Vasco da Gama, um jogador que marcou aí durante a passagem entre os anos de 2015 e 2017, tá de volta, vai ajudar muito o Vasco, eu acredito, nessa tentativa de retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. A gente vai falar sobre isso, tivemos inclusive acesso a quanto o Nenê vai receber dentro do Vasco, e a gente vai trazer essa novidade em primeira mão para você, e é claro, falar também sobre reviravolta na justiça, porque hoje foi marcado a data do julgamento que pode aí colocar um novo presidente dentro do Vasco da Gama. No caso, esse novo presidente seria o próprio Levenciano. A gente vai falar sobre isso, trazer as últimas notícias do Vasco, equipe que já viajou para Alagoas. Amanhã tem Vasco e CRB às 7h da noite e muitas outras notícias no vídeo de hoje. E é claro, eu quero saber aí a sua opinião, torcedor, já que há uma possível chance de haver uma reviravolta. O que você acha? Você acha que realmente seria bom uma saída do Jorge Salgado e uma entrada do Levenciano na presidência? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, que eu faço questão de responder a cada um de vocês, e também deixem aí o seu like e se inscrevam no nosso canal, pois a sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento. Mas vamos lá, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, falar sobre reviravolta, falar sobre Nenê, mas antes eu quero trazer aqui as notícias sobre o que aconteceu hoje à tarde com o Sub-20 do Vasco da Gama. Às 4h da tarde, tivemos aí a partida entre Vasco e Fluminense pelas semifinais do Campeonato Carioca Sub-20. Sub-20 esse que atualmente contam com Juninho, MT, Vinícius, o Menezes, um grande zagueiro ali, e outros atletas de qualidade que podem ajudar muito, inclusive no profissional do Vasco nesse restante de temporada. O Vasco na primeira partida havia empatado com o Fluminense em São Januário por 2-2, e precisaria de uma vitória para se classificar diretamente para a final do Campeonato Carioca, ou um empate para ir à decisão, levar no caso a decisão para os pênaltis. Mas infelizmente nenhum dos dois resultados aconteceu, muito pelo contrário. O Vasco dessa vez perdeu por 2-0 para o Fluminense, jogo esse que foi em Laranjeiras, gols marcados aí pelos Matheus Martins de falta aos 14 minutos do segundo tempo, e o John Kennedy de pênalti aos 19 do segundo tempo ampliou o placar para 2-0, e o Vasco não conseguiu reverter a situação e agora está eliminado do Campeonato Carioca Sub-20. A base forte, infelizmente, está numa situação ruim também no Campeonato Brasileiro. Sub-20 agora eliminado do Carioca, e a gente espera que essa situação venha a ser revertida. Mas vamos lá, seguir e agora falar sobre reviravolta na justiça, Hoje o dia foi muito cheio dentro do Vasco, relacionada aí à entrevista coletiva, o anúncio oficial do Nenê, e principalmente também a essa decisão, a data do julgamento, que pode mudar totalmente a situação relacionada à diretoria do clube, porque hoje, na parte da tarde, aí o relator marcou o julgamento que pode causar uma reviravolta dentro do Vasco. O julgamento está marcado para o dia 28 de setembro, a 1h30 da tarde. 28 de setembro, esse que vai cair numa terça-feira. E o que acontece nesse julgamento, rapaziada? Só para explicar e contextualizar para vocês a situação. O grande nome dessa ação é a famosa Ação dos Templários, que acredito que grande parte da torcida vascaína nesse momento sabe muito bem do que se trata essa Ação dos Templários, que é um grupo de sócios torcedores não, sócios aí do Vasco da Gama, sócios do próprio clube, que entraram na justiça tentando causar uma reviravolta, reverter essa situação relacionada lá às primeiras eleições que aconteceram no dia 7. Qual é o grande objetivo? É validar as eleições do dia 7, mas para validar as eleições do dia 7, primeiro precisa invalidar as eleições do dia 14. E esse é o grande objetivo dessa Ação dos Templários. Invalidar a eleição do dia 14, a famosa, como falam, as pessoas que realmente apoiam certo grupo político e apoiam essa reviravolta dentro do clube, tratam essa eleição como a enquete, do dia 14. O grande objetivo dessa ação é invalidar essa eleição do dia 14, onde participaram somente o Júlio Brandt e o Jorge Salgado, porque tanto o Levenciano quanto também o Sérgio Frias e o Alexandre Campelo se recusaram a participar dessa eleição, dessa segunda eleição do Vasco.
Então o grande objetivo é acabar invalidando ela por conta de tudo o que aconteceu, né? Ser uma eleição online, uma eleição híbrida, algo que, segundo aí as pessoas e segundo, é claro, a apuração, iria contra o estatuto do Vasco, e o objetivo, invalidando essa eleição, seria automaticamente validar a eleição aí do dia 7. E é claro, validando a eleição do dia 7, o Levin Insano iria entrar automaticamente para a presidência do Vasco. Inclusive o próprio Levin hoje fez uma publicação através de sua conta oficial no Instagram, comemorando, né, claro, a marcação da data, que pode causar uma reviravolta geral dentro do Vasco da Gama. Porém, há 3 caminhos aí com relação a uma decisão do juiz, deixando bem claro, né, porque o julgamento, a data do julgamento foi marcada, foi confirmada, que está confirmado que o Levin Insano vai ser o presidente do Vasco. Não, isso realmente não vai acontecer só porque o julgamento foi marcado. Tem chances? Sim, inclusive grandes chances de haver uma reviravolta, mas não é certo, porque 3 decisões aí estão na mesa para acontecer. E quais são essas 3 decisões? Ou é claro, as eleições, em primeiro ponto, invalidar as eleições do dia 14, ou seja, não dar como certo, não dar como válida as eleições que o Jorge Salgado foi vencedor e acabar tirando o Jorge Salgado da cadeira de presidência. E após isso poderemos ver ou uma terceira eleição, ou validar as eleições do dia 7, colocar o Levin Insano automaticamente na cadeira da presidência do Vasco, ou simplesmente o juiz, o relator do caso, achar que o Jorge Salgado, as eleições do dia 14 foram umas eleições válidas e sequer ter chance de ter uma terceira eleição, ou colocar o Levin Insano no poder e simplesmente a vida seguir como está atualmente dentro do Vasco. São esses os 3 caminhos. Algo além disso não irá acontecer. Ou terceiras eleições, ou o Jorge Salgado permanece no poder, ou o Levin Insano pode ser o novo presidente do clube. São esses os 3 caminhos que estão ali, serão decididos, né, claro, pelo juiz, pelo desembargador, lá no dia 28 de setembro. Vamos aguardar. Grande parte da torcida vascaína é esperançosa, confiante, que quer, é claro, uma reviravolta no poder do Vasco, e grande parte da torcida principalmente ansiosa para ver o que irá acontecer. Quem sabe, né, poderemos aí ver um novo presidente do Vasco a partir do dia 29 de setembro. O Levin Insano pode ser o novo presidente do clube, ou a vida segue normal com o Salgado na cadeira. Tudo depende agora da decisão da justiça. E deixa a sua opinião aí nos comentários sobre o que você acha dessa possível reviravolta. Mas vamos seguir, porque ainda temos notícias, ainda temos novidades, e agora relacionadas ao Nenê, porque hoje, pela parte da tarde, a gente fez uma live aqui no canal, né? Foi aí a entrevista coletiva do Nenê, o anúncio oficial do novo meio-campo do Vasco. O Nenê, que vai vestir a camisa 77, foi confirmado hoje, inclusive, pelo próprio atleta na entrevista coletiva. Ele disse que a número 10 o 10 era um número que ele estava acostumado a usar, mas ele acabou adotando a 77, e por ter dado certo, ele quis seguir aí com esse número para o restante da sua carreira, então preferiu usar a 77, e a 10 segue com o Morato. Inclusive, ele na própria entrevista coletiva falou sobre essa negociação, elogiou muito a diretoria, elogiou o Pássaro, elogiou o jurídico do Vasco, né, que em pouco tempo ali conseguiu regularizar o Nenê. O Nenê agora é um atleta regularizado, está à disposição do Fernando Diniz para esse jogo de amanhã contra a equipe do CRB às 7 horas da noite. Falou que é uma equipe aí com muita competência, elogiou o Pássaro, que já trabalhou junto com ele no São Paulo, elogiou o próprio Fernando Diniz, que foi o seu treinador em 2019 no Fluminense, e parece que está muito animado aí para voltar a jogar pelo Vasco da Gama. Volto a repetir, já está regularizado e inclusive viajou para Alagoas hoje com a equipe. Todo o elenco já viajou para ali focar na partida, né, se concentrar, já dormir hoje na cidade onde será o jogo e focar totalmente para conseguir essa vitória e virar a chave na Série B do Campeonato Brasileiro. Inclusive, o próprio Nenê mandou um recado para a torcida vascaína. Eu coloquei aí na capa do vídeo, é claro. Vocês vão ouvir agora o que o Nenê disse sobre esse retorno à sua casa, como ele mesmo falou durante a entrevista coletiva, e essa esperança que ele está em colocar o Vasco novamente na primeira divisão do campeonato. É uma emoção muito grande, fico muito feliz de dizer para vocês que vocês foram um dos grandes motivos pela minha volta. Obrigado por tanto carinho, admiração e respeito. O pedido de vocês realmente bateu no meu coração e realmente me fez também tomar essa decisão. Foi isso aí, como vocês viram, realmente parece que o Nenê tá super animado em voltar pro Vasco. Ele também disse na entrevista coletiva que tá muito feliz de voltar para o clube do Brasil, onde ele mais se identificou. Falou que tem muito carinho, respeito e admiração pelo Vasco e complementou dizendo que o Vasco, é o gigante e sempre vai ser o Vasco, deixando bem claro que independente de divisão, o Vasco segue sendo o Vasco da Gama.
E algo que chama muito a atenção nesse retorno do Nenê é realmente o carinho e a vontade que ele teve em retornar para o Gigante da Colina. Pois, segundo notícias aí do Caio Blois, um repórter aí do UOL, que já foi repórter da Globo, já foi repórter aí de outras emissoras muito confiantes, então ele hoje pela parte da tarde disse que o Nenê saiu com problemas aí do Fluminense. Esses problemas teriam dado por conta de uma saída ruim, pela força que ele fez, né? Cavada, a famosa cavada que o Nenê fez, a forçação de barra do atleta em sair do Fluminense e voltar para o Vasco. O Nenê saiu, segundo notícias, com certa decepção dos dirigentes do tricolor das Laranjeiras. Membros aí da cúpula de futebol se decepcionaram muito com a postura do Nenê nesses últimos dias com relação a buscar a sua saída e o seu retorno para o Vasco, que de certa forma é um rival aí, né, do Fluminense. Inclusive o próprio presidente Mário Bittencourt do Fluminense não gostou de como o atleta teria levado essas negociações, teria já tratado, né, uma negociação com o Vasco antes mesmo de tentar a rescisão com o Fluminense. Foi muito escondido o trabalho dele, as negociações com o Vasco, com o atleta, passando totalmente à frente do tricolor. E segundo notícias aí, a diretoria, a comissão, os membros ali da alta cúpula do futebol do Fluminense teriam ficado muito chateados com essas atitudes do Nenê e essa volta forçada ao Vasco. O certo é, o Nenê agora faz parte do nosso elenco e esperamos que ele ajude muito para esse restante de temporada, porque a situação do Vasco não é fácil, está passando aí a tabela para vocês. Nosso time que atualmente se encontra na 10ª posição com 32 pontos, a 8 pontos do quarto colocado, que é o CRB, nosso adversário de amanhã, e a 13 pontos do Coritiba. Então uma situação muito difícil, mas uma vitória amanhã pode de fato mudar completamente essa situação do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro, pois uma distância que atualmente é de 8 pode diminuir para 5, e o Diniz contará com o seu trio de reforços. Valber, John Sanches e Nenê estarão à disposição do Fernando Diniz. A escalação deve ir aí com Vanderlei ou Lucão no gol, né? Depende da ideia do que o Diniz quer para esse elenco, com relação até mesmo a jogar com os pés, já que o Vanderlei tem essa deficiência. Na lateral direita segue confirmado Leonardo Matos, o Castan e o Zeca. A única dúvida realmente para o sistema defensivo ou é a entrada do Valber ou a permanência do Miranda. No meio campo, Bruno Gomes segue como titular, porém ao lado dele há uma dúvida, ou entrará o Andrei ou o Caio Lopes para a posição. E à frente deles também, se o Marquinhos Gabriel permanece como titular, o Nenê já chegará atuando como ali a peça que vai fazer o Vasco jogar bola durante os 90 minutos. E no ataque, é claro, a única certeza é o Germancano, porque há 4 opções: Peck, Morato, Jabá e John Sanches. Vamos esperar, vamos aguardar 100% que veremos um Vasco totalmente diferente aí nessa partida de amanhã contra a equipe do CRB, e eu estou muito ansioso para ver como o Fernando Diniz vai montar esse time e como o Vasco vai se comportar durante os 90 minutos. A vitória é essencial, e com o Nenê, companhia, novos reforços, animação, acredito muito que o Vasco possa conseguir reverter essa situação e buscar agora o acesso nessas 15 partidas restantes, né? Nesses 15 jogos que faltam para acabar a Série B. Nós esperamos que vejamos agora o Vasco de verdade nessa segunda divisão, pois até agora o que foi passado para nós não é nem um pouco de Vasco da Gama. Mas esse foi o vídeo. Se você curtiu, é claro, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo aí para que todos seus amigos possam ter acesso ao nosso conteúdo e para que a nossa família possa crescer cada vez mais. Um grande abraço, rapaziada. Fiquem com Deus. Amanhã, meio-dia, a gente retorna com um vídeo e, é claro, live pós-jogo aí, falando, cobrindo a entrevista coletiva do Fernando Diniz e tudo o que aconteceu na partida entre Vasco e CRB. Um grande abraço a todos. Vamos que vamos.